Olá, Francis, tudo bem? Como é que tá o aeroporto aí? Muita bagunça? Marcelo Aidar, nosso entrevistado também já entrou. Deixa a nossa conexão aqui ficar legalzinha. Marisa Azevedo Marques, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Francis, muito obrigado, viu? Já vamos começar nossa live aqui. Andréa Trindade, rainha de todas as escolas de samba da Baixada Santista. Obrigado. Bom, chamar o nosso convidado. Então, Melissa Cardoso, muito obrigado por estar aqui no programa 10 Perguntas. Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com o professor de Estratégia e Empreendedorismo da Faculdade Getúlio Vargas, Marcelo Marinho Aidar. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Zé Augusto. Tranquilo, tudo graças bem? a Deus. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite para falar mais um grande assunto no qual você está à frente. A primeira vez que você esteve falando aqui sobre gestão da saúde e agora falar sobre empreendedorismo que ficou marcado na minha cabeça. Precisamos falar um pouco mais desse assunto, está todo mundo comentando. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa que está à frente disso há muito tempo. Na outra oportunidade, eu falei, fala um pouco da sua formação. Teve pessoas que estão entrando na nossa live que não estiveram com a gente na outra oportunidade. Então, se você puder fazer um breve relato sobre a sua formação, seria bem interessante. Ok, vou procurar ser breve aqui. Eu sou formado na Fundação Getúlio Vargas em administração pública ali, já há um bom tempo, e fiz meu mestrado e doutorado também na FGV. Atuei bastante tempo na área de gestão da qualidade, mas curiosamente, na própria FGV eu já comecei como professor de empreendedorismo, até mesmo antes de falar em gestão da saúde. Eu passei no concurso lá em 2000 para ser professor de empreendedorismo, numa época que pouco se falava do assunto, né? Então, já está aí 22, 23 anos que eu já venho falando, dando aula regularmente. É claro que esse assunto ganhou bastante importância nos últimos anos. Antes eram disciplinas eletivas, optativas lá. Hoje, a grade curricular do aluno de administração. Entendi. É bom que saia de uma matéria curricular, como você acabou de dizer, e venha para falar um pouco mais a fundo. Porque hoje em dia, o falar em empreendedorismo, falar em empreender, cada dia mais as pessoas se procuram saber se elas são empreendedoras. Mas vai estar aqui nas perguntas que eu vou te falando, que eu vou fazer a você, e a gente vai poder passar esse assunto para as pessoas que já estão entrando aqui na nossa live. Franklin, tudo bem, meu querido? Rio de Janeiro na área. Obrigado, hein? Um grande abraço. Bom, vamos lá começar com nossas 10 perguntas, fazer jus ao nome do programa. Marcelo, muitos dizem que o povo brasileiro, né, tem a sua criatividade de empreendedor, né? A criatividade pulsante. É verdade que no Brasil produz muitos empreendedores aqui dentro do nosso país, e se há alguma estatística que pode se confirmar o que eu estou dizendo? Zé Augusto, essa é uma questão muito interessante e que muito inquietante. Desde os primeiros anos ali, do ano 2000, eu tentava trazer essa discussão e é muito interessante porque existe um estudo, sim, internacional que aborda isso. Assim como a gente tem o PIB, crescimento do PIB, taxa de inflação, tem um grupo internacional da London Business School e a Babson College que procuram avaliar como é que é a taxa de empreendedorismo, de atividade empreendedora ao redor do mundo. E, de fato, nos primeiros anos,
desse estudo, que o Brasil participou, foi um dos primeiros países a participar disso, o Brasil constava como um país altamente empreendedor. Mas isso nem sempre se confirma. Esse estudo é feito todo ano e tem várias sutilezas nesse estudo aí, mas, de fato, o brasileiro é empreendedor. Essa taxa de atividade empreendedora vem crescendo, e isso é muito afetado por momentos de crise, às vezes até aumenta um pouquinho o empreendedorismo em momentos de crise, como a da pandemia, mas nem sempre é um tipo de empreendedorismo que a gente gosta muito, porque às vezes é um empreendedorismo de Sim. sobrevivência, né? Ele não, a pessoa não é um empreendedorismo que a gente chama de É. empreendedorismo de necessidade, né? Mas, de fato, o Brasil tem uma taxa de atividade empreendedora quase em torno de uns 20%, mais ou menos, oscila, da população economicamente ativa. Quer dizer, quase um quinto da população economicamente ativa esteve envolvida nos últimos 36 meses em alguma atividade empreendedora. Isso é bastante estimulante. Eu costumo dizer que, às vezes, o país precisa passar por uma crise para que eles possam se reinventar. Está dentro desse contexto, essa tal resiliência do povo brasileiro, falar que o empreendedorismo, às vezes, ele cresce por uma necessidade, como você acabou de comentar? Sim, sim, você colocou bem. É uma palavra que a gente tem usado muito para definir os traços do empreendedor, é a resiliência, né? Talvez a característica mais forte não é nem aceitar Sim, sim. risco, é ser resiliente, né? Ser resiliente significa que, de alguma maneira, você apanhar na vida e, Sim, mesmo assim, continuar insistindo, né? É quase, de uma maneira bem simples, é isso que a gente pode dizer que é resiliente. O empreendedor é isso. Ele perde, ele continua insistindo, ele não desanima, ele leva uma ducha de água fria, levanta de novo, perde tudo, entende que aquele aprendizado foi aquela perda é um aprendizado. E então é isso. E isso é uma característica muito importante no empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, já a tem uma resiliência. pergunta, acho que é da André, infelizmente saiu o nome está acima, que está dizendo que o empreendedorismo, às vezes, ele não é sustentável. Ela está perguntando. O empreendedorismo às vezes não é sustentável. Então, existe às vezes o empreendedor, esse empreendedor de necessidade. Eu acho que é a Andréa Zanaroli. Tudo bom, Isso, Andréa? Estou isso. vendo aqui a pergunta dela. É isso aí. Então, tudo bem, Andréa? Essa questão é interessante. O empreendedor de necessidade, a gente pode dizer que ele não é tão sustentável, porque ele acaba criando o seu negócio quase como um autoemprego, né? Então, isso aí é quase um autoemprego. Quer dizer, eu não tenho outra opção, eu vou empreender por falta de opção, e não porque eu identifiquei uma oportunidade. E esse estudo que eu estava comentando, ele chama Global Entrepreneurship Monitor, é um nome complicado, GEM, né? GEM, Global Entrepreneurship Monitor. A palavra empreendedorismo em inglês já é pior do que em português, entrepreneurship, né? Esse estudo, ele fala exatamente disso. Ele fala que esse empreendedor que abriu o negócio para poder sobreviver é um empreendedor de necessidade, e ele tem, às vezes, é o voo de galinha mesmo. Ele não consegue ser Entende? tão sustentável a longo Eu, prazo. eu, quando eu comentei com o amigo que eu ia trazer você mais uma vez aqui, me permite chamar de você, para falar de Claro. empreendedorismo, aí ele falou, poxa, mas como faz empreendedorismo, né? Não é que tem aí o desemprego tá flora, né? Eu falei, olha, eu vou dizer para você, vai igualar um pouco com o que a Andrea falou aí. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a gente escutava as demissões voluntariosas, acho que se falava, né? Você trabalhava lá 50 anos numa empresa, aí, olha, vou te mandar embora, mas eu vou te dar uns 1,5 salário, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa que sempre trabalhou naquele escritório falou, nossa, eu vou ganhar um dinheiro absurdo. Ah, vou aceitar. Aí aceita o dinheiro, paga a casa, troca o carro, vai viajar e volta e abre um negócio.
Aí a gente fala que é um empreendedor. Por necessidade, quer abrir, está com dinheiro. Não digo por necessidade, está com dinheiro, quer abrir seu negócio próprio. E de alguns anos não consegue se manter e acaba, vamos dizer, quebrando. Aí vai para o desemprego. Então, acho que tem a ver um pouco esse que se ele não se foi resiliente. Abriu um negócio porque se viu com um certo montante em sua conta corrente. Penso eu. Não, esse empreendedor, viu, Zé Augusto, eu diria que ele já estaria numa categoria mais de oportunidade. Ele é um empreendedor de oportunidade porque ele tem um dinheiro e ele viu uma oportunidade de usar esse dinheiro de uma maneira melhor do que deixar no banco rendendo, né? Aliás, isso é interessante, eu estava vendo nessa semana, estava sendo muito comentado no mundo inteiro. O juros está muito alto no mundo inteiro. O juros alto ele é altamente inimigo do empreendedor. Por que ele é inimigo? Porque não é só porque o empreendedor precisa sempre de dinheiro. Pensa comigo. Eu ganhei o dinheiro do fundo de garantia, uma aposentadoria, ainda mais no Brasil. Com uma taxa de juros dessa, não é muito mais confiável eu tentar ganhar o dinheirinho do banco, o rendimento do banco, do que empreender, Sim. então ele arrisca menos. Tá? Então, de alguma maneira, esse momento que o mundo inteiro, não é só o Brasil, o juros está alto no mundo inteiro, ele é averso ao empreendedorismo. Né? E aí fica difícil de trabalhar com juros dessa forma. Né? Claro. Porque, por exemplo, que negócio vai te dar um rendimento garantido de 15% ao ano? Não é qualquer negócio. Então, quando você tem um ganho certo, num banco, numa aplicação, por que eu vou me arriscar? Entendeu? Então, esse é um ponto realmente que a gente está vivendo hoje interessante. Até interessante. Antes de eu fazer a próxima pergunta, Marcelo, vou até agradecer aqui a Débora de Campinas, de Barão Geraldo, a Andréa Zamaroli, que você comentou, acho que é de São Paulo, a Francis, que é de Maduro, e a Andréa também Trindade, que é de Santos. É uma pergunta bem interessante. A cada 15 dias eu pego aqui um insight que o Instagram nos dá, né, falando que as pessoas que entram, a idade, países, cidades, homens, mulheres e tudo mais. E aqui está dos 35 a 64, então. Mas interessante. Fala, Rafael Brigante, tudo bom? Interessante. Oi, Rafael. Certo, Meu amigo primo. nosso aí. Interessante quando você fala o percentual de gênero. Já que eu fui das 4 mulheres que estão aqui com a gente, eu fui ver hoje, antes era 64, agora 73, ou 100%, 73% das pessoas que seguem o programa 10 Perguntas são mulheres. Então, eu vou fazer uma pergunta em cima desse número. Num contexto global em que as mulheres estão cada vez mais empoderadas, e mandonas também, com todo respeito, calma, minhas amigas, calma, é só brincadeira. Assumindo uma crescente importância nas diversas esferas da sociedade, pode-se dizer que elas também se tornaram mais empreendedoras? Isso é verdade também no Brasil? Esse é um dado muito interessante, viu, Zé Augusto? Inclusive, o próprio GEM, o estudo que eu tenho mencionado, ele começou a avaliar esse tipo de taxa de empreendedorismo feminino. E o Brasil, aí sim, o Brasil teve um destaque muito grande para mulheres empreendedoras. Para se ter uma ideia, quando começaram a monitorar essa taxa de atividade empreendedora, no começo dos anos 2000, ele era mais ou menos 1/3 só dos empreendedores eram mulheres. E a partir de 2015, até um pouquinho antes, eu não sei precisar exatamente quando, as mulheres começaram a disputar de igual para igual com os homens o papel de empreendedoras. Então, tem anos, inclusive, que a gente vê mais mulheres abrindo negócios do que homens. Isso é muito interessante. E também, junto com isso, o próprio Jane, isso não é machismo na minha parte, mas muitos levantam a hipótese de que isso acontece porque, muitas vezes, elas têm que apoiar a renda da casa. Então, elas ajudam num tipo de empreendedorismo mais de necessidade, o que também é verdade. Né? De fato, no Brasil, esse empreendedorismo feminino
foi muito caracterizado no começo como um empreendedorismo de necessidade, não tanto esse de oportunidade. Ou seja, a mulher tem que complementar a renda da casa e ela vai trabalhar fora para isso. Mas esse estudo das mulheres empreendedoras está muito interessante, tem muita gente estudando esse assunto, inclusive tem muitos fundos incentivando isso, para ela justamente se transformar numa mulher de uma empreendedora mais de oportunidade. Inclusive, isso acaba ajudando com que muitas dessas mulheres que estão fora do Sim. mercado de trabalho, Zé Augusto, elas saem numa situação de vulnerabilidade, porque o que torna elas vulneráveis em casa, às vezes, é o fato de ela não conseguir trazer renda. Então, tem vários estudos do Sebrae, Sim. inclusive, também, incentivando as mulheres a empreenderem Agora, mais. a gente sabe também que tem a informalidade, né? Sim, sim, mas a informalidade aumentou de novo agora na crise. Esse é um ponto interessante, aumentou. Por outro lado, antes da pandemia, ela vinha de alguma maneira diminuindo na medida em que você foi criando, foi Sim, desburocratizando a sim. abertura de negócio. Tem alguns. Recentemente, mês passado, eu estava dando um curso no Sebrae de Goiás. O Sebrae de Goiás está me afirmando que lá, não sei como é que está aqui em São Paulo, mas lá eles já conseguiram reduzir para menos de 2 dias o tempo médio de abertura de uma empresa, de um negócio. Então, hoje está sendo muito facilitada a abertura do negócio. Tá? Então, com a MEI, com vários incentivos para micro e pequenos empreendedores, para eles entrarem na qualidade. Mas quando a gente está falando em empreendedor, e esse é um assunto mais interessante para a gente abordar mais na frente, a gente também está falando desse cara que está vendendo hot dog no parque, sabe? Não é, nem sempre a gente está falando do empreendedor formal só. Há muitos anos atrás, quase 23 horas e alguns minutos, eu, olhando a televisão, passei, se não me falha a memória, se meu chip está funcionando, a TV Record, onde você, Marcelo, estava dando uma entrevista falando sobre a morosidade para se abrir uma empresa. Eu não lembro em percentual, mas do jeito que você enalteceu essa morosidade, não era 2,5% igual está tendo igual esse resultado que você teve em Goiânia no Sebrae. Ou eu estou errado? Não, isso melhorou. Dois 2,5. dias, 2 dias e meio. Não, 2 dias para abrir o negócio. Não, isso de fato melhorou. Hoje eu brinco que, infelizmente, não quer dizer que a gente resolveu o problema. Mas, de fato, hoje é muito mais rápido do que era no passado. Agora, para fechar a empresa, tem uma burocracia muito maior. É fácil de abrir e difícil de fechar. O que também é muito ruim, porque também é importante você ter agilidade na abertura, no fechamento, na mudança do tipo de empresa que ela vai ser. A burocracia é grande, sim, ainda. Eu não vou dizer que não seja. Mas melhorou sim, melhorou bastante nesse ponto. Grande beijo para você, Egli Hair, lá de São Vicente, grande empreendedora da área do cabeleireira de muito nome na cidade de São Vicente. Obrigado por estar aqui com a gente. Marcelo, é sabido que a atividade empreendedora é uma atividade que envolve o grande risco. A gente abre e a gente, às vezes, não faz um estudo muito forte, porque a gente quer abrir logo um negócio para não perder o tempo, né, principalmente quando sai de uma empresa, certo? Há estudos que mostram que a taxa de mortalidade ou encerramento dos negócios nos primeiros anos, e quais são esses índices do Brasil? Você acabou de comentar que é fácil abrir e difícil para fechar. Bom, conclusão. Deve-se ter aí um estudo que fala essa mortalidade, como você foi usado aqui. Né? Então, mortalidade... O próprio Sebrae também ele faz um estudo de causa e morte, por que as empresas fecham e quantas empresas fecham. Na verdade, é um estudo até um pouco triste de mortalidade infantil das empresas. Mostra que em torno de 75% dos negócios que abrem, até aumentou um pouquinho. Hoje estima-se que de 1/3 até metade fechem antes de completar o segundo ano de atividade. E se fecham até continuar, se fecham formalmente, quer dizer que
informalmente, elas ficam inativas muito mais do que isso, mais do que a metade. Mas vamos dizer que, atualmente, em torno da metade das empresas encerra suas atividades antes de completar o segundo ano de vida, o que é uma perda muito grande, né? Uma perda de energia, são pessoas que se frustraram muito, né? Tinham o sonho de criar um negócio e eles têm que fechar aquele negócio depois de 2 anos. E, às vezes, viu, Zé Augusto, isso é interessante. Às vezes, é aí que você vai ver a resiliência do empreendedor, porque o empreendedor de verdade, ele é resiliente, ele cai, ele fecha o negócio, dali a pouco ele abre outro, e não é a primeira vez que ele dá certo, né? Então, esse é um dos mitos do empreendedor. Quando a gente chama empreendedor de sucesso, a gente esquece que tem várias histórias de fracasso antes de ter criado um Você grande comentou agora negócio, né? que as pessoas abrem o MEI. Agora caiu a ficha aqui. Por exemplo, as empresas hoje, eles não fazem mais, muitas empresas não estão mais com CLT, eles contratam a pessoa desde que tem uma pessoa jurídica. Então, eu acho que o aumento também de empresas de MEI aberto, eles não aumentam esse índice de pessoas que são, vamos chamar de empreendedores, porque abriram uma empresa nova para poder receber? Sim, isso também é verdade, né? Você está falando, quer dizer, o que você está falando é muito pertinente, quer dizer, as empresas começaram a terceirizar a sua força de trabalho e ao fazer isso, ela substitui o Sim. empregado CLTista por um vínculo de CNPJ, né? Contrata como uma pessoa jurídica. Isso sim, você pode dizer que isso aumenta sim a abertura de novas empresas, mas eu diria que mesmo quando você é subcontratado numa empresa como um CNPJ, é claro, você não é um empreendedor no Sim, sim. sentido que a gente está falando aqui, mas às vezes você pode prestar serviço para outras empresas também. Por exemplo, é muito comum, falando de saúde, se você vai na saúde, você vai ver que o serviço de anestesia lá, ou de hemodinâmica do hospital, é assumido por um médico hemodinamicista ou por um anestesista, que é um CNPJ. E ele tem colegas que estão trabalhando ali. No fundo, eles constituem uma equipe, e se você for pensar, uma empresa atuando dentro do hospital. Então não é tão simples assim. Não é porque ele é um PJ, não é porque esse cara foi PJizado, que ele não é empreendedor. Mas essa pergunta é muito interessante. Maravilha. Bom, são 9 horas e 23 minutos. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas, Marcelo Marinho Aidar, professor de Estratégia e Empreendedorismo da Faculdade Getúlio Vargas e coordenador do MBA da Getúlio Vargas, live de Gestão de Saúde. Marcelo, enquanto você toma uma água, deixa eu começar a dar um abraço aqui para os meus apoiadores, porque sem eles, estamos fechando o ano de 2023 aqui, 22, então temos que dar um abraço para a gente poder renovar nossos contratos, para nossos apoios para o ano de 2023. WJR Creative. Obrigado, grande amigo Wilton. Valeu. Ele que fez aqui o design do nosso banner das 10 perguntas. Quer fazer um turismo de alto luxo? Então contrate a C2W Travel. Fala com a nossa grande amiga Val. É só entrar lá, @C2W Travel, falar com a Val. Fala que você viu a propaganda aqui dentro de 10 perguntas. É um turismo de alto luxo, lugares maravilhosos. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou dando, durante nossa entrevista, eu vou dando mais abraço. Um grande amigo Alê, tudo bem para você? Obrigado por estar aqui com a gente. Hein? Marcelo, em quais setores estão as maiores oportunidades de negócios? Seriam nesses setores que mais crescem, que se criam as maiores empresas? Então, essa é uma questão importante também, né? As pessoas querem saber onde estão as maiores oportunidades. E eu sempre provoco em cursos de empreendedorismo essa pergunta, né? Então, por exemplo, se você pegar um estudo do Sebrae mesmo, você vai ver que grande parte dos serviços, por exemplo, é bares e restaurantes e hospedagem. Eu falo, por que esses lugares? É porque tem mais oportunidade? E não é, a resposta não é porque tem mais oportunidade, é porque aí tem menos barreira. Então, eu diria, os setores que mais se criam, que mais entram em novos negócios,
não são necessariamente os setores que mais têm oportunidades, e sim são setores que têm menos barreiras. E a gente sabe que quando você tem pouca barreira de entrada, você também tem muita concorrência e você tem um ambiente muito competitivo e muitas empresas quebram. Então, onde mais se abre, obviamente, é onde mais se fecha também. Por exemplo, bares e restaurantes, o número de empresas que fecham nos primeiros anos é muito maior do que em outros setores. Então, esse é um alerta para os empreendedores. Você entrar num negócio que tem pouca barreira não quer dizer que você está entrando num bom negócio, ao contrário. Ou você consegue um jeito de diferenciar, ou você vai ter uma concorrência enorme e uma dificuldade maior de conseguir criar um negócio mais longevo, né? Mais longevo, que tenha mais duradouro. Tinha um estudo, aqui faz tempo que a Folha divulgou esse estudo, mas que falava de cada 100 restaurantes e bares que abriam em São Paulo, depois de 10 anos, só 3 estavam abertos. Quer dizer, tem muitos que fecham, né? Tem modismo também aí, né? Então, e com tudo isso, eu estava. O Jornal das 6 da manhã, acho que da Band News, parece, da Globo, não sei bem, dizia que tem a falta de profissionais na área de serviços. E um deles era restaurante e o outro era de hotel. Eu falei, mas está todo mundo abrindo? Você acha que quanto mais se abre, menos se acham empregados? É isso mesmo? Não, o que acontece é o seguinte, quando tem pouca barreira, as pessoas acham que é fácil de entrar e às vezes, elas não percebem armadilhas. Tem um estudo também do Sebrae muito interessante que procura explicar o que diferencia as empresas que fecham em relação àquelas que se mantêm abertas. Muito legal esse estudo. Ele é muito importante. Uma das questões que é fundamental, e eu observo muito nos empreendedores, é você entrar num ramo, qualquer que seja, com pouca experiência prévia daquele ramo, é muito arriscado. Então, quando você não tem, você fala, então você não pode nunca entrar num negócio novo, entra, mas com muita cautela e chame alguém que conhece. Eu tenho um colega que ele é muito bom em bar e restaurante. Qualquer um que ele abre dá certo. Então, não dá para dizer, então não dá certo, bar e restaurante dá. Na mão dele dá, porque ele tem um olhar clínico para bar e restaurante. Então, ele sabe qual é o ponto, ele sabe avaliar se aquele ponto pega, ele sabe o tipo de... Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Quanto menos barreira você tem, mais cauteloso você tem que ser para entrar, porque tem armadilhas e tem muita gente entrando. Você tem que ser capaz de se diferenciar muito rápido, senão você desaparece. Você vê, eu estou numa rua que tem muito bares e restaurantes, você vê uns lotados que tem fila de espera de 2 horas e na frente tem outro vazio na frente dele. Quer dizer, você sabe que aquele não vai sobreviver muito tempo. Então, isso é muito importante, estudar bem o setor, conhecer bem o setor que você está entrando. Interessante. Aqui a nossa grande amiga Egli Herr, ela está dizendo aqui, lá de São Vicente, estou 23 no mesmo lugar, mesmo tendo muitos concorrentes. Procuro me diferenciar entre eles e até aqui está dando certo. Que continue assim, mais 23 anos. Vale por aí, né? Isso mesmo, é isso aí. Tem que buscar uma diferenciação. Quanto mais competitivo for o seu setor, mais você tem que diferenciar. Bom, na sua opinião, pode dizer que o empreendedor já nasce empreendedor ou ele aprende a empreender? Esse aprendizado pode ocorrer na educação formal, que é estudando, se formando, ou aprende na escola da vida? Um pouco dos... Essa é uma questão importante, né? Como é que o professor de empreendedorismo vai dizer que você aprende a empreender, você não aprende a empreender na escola, e sim na escola da vida? Mas, para falar a verdade, é isso mesmo. Alguns macetes do negócio, né, você aprende na escola da vida. Esse empreendedor que eu estou falando de bar e restaurante que eu conheço, parente da minha esposa, ele aprendeu na escola da vida. Ele não tem o ensino médio completo. E hoje ele tem 4 restaurantes e toca todos muito bem, continua crescendo. Então, a gente vê muito isso. Agora,
Eu acho que esses empreendedores que estão muito bem e deram muito certo, depois de um tempo, uma coisa muito interessante, eles percebem que eles dariam ainda mais certo se eles fizessem um curso de empreendedorismo depois. Então, eu tenho visto isso muito, muito junto, né? Então, não estou desprezando nem a escola da vida, nem a educação formal, porque hoje tem muitas técnicas boas para você estudar, para empreender melhor ainda. Você comentou sobre restaurante do amigo da sua esposa, né? Eu tenho 3 ou 4 restaurantes tradicionais de São Paulo e que o dono hoje, ele começou como chapeiro. E a vida fez ele ir crescendo, e crescendo, e crescendo, que agora ele é o dono. E tá aí, um deles é o Lelis, tradicional. Pois é, exatamente. Acontece isso, né? Acontece, às vezes, até com pouca experiência, de vez em quando você vê uma exceção que confirma a regra, né? Os donos do Astor e tudo, do Pirajá, também foram três empreendedores que foram dos primeiros empreendimentos. Eles estudaram bem, estudaram muito bem o negócio, fizeram uma rede de restaurante muito bem sucedida. Agora, não é comum, né? Não é comum já começar assim. Mas eram grandes empreendedores também, conseguiram já no começo e trouxeram gente boa para trabalhar com ele, gente boa para trabalhar com ele. E assim eles foram muito bem sucedidos. Né? Ana Paula Blain, acho que é isso, me desculpe se não for assim a pronúncia. Acredito que tenham muitas pessoas com facilidade, com aquele chamado, o que ajuda, com facilidade, com aquele chamado que ajuda bastante e que às vezes faz sair na frente, mas o estudo é a chave. Todos podem empreender, aí depois eu não consigo levar mais adiante aqui. Tá. Aprender é capacitando, eu acho. Estou vendo aqui, é isso aí. Eu concordo muito com o que a Ana Paula colocou aí, é verdade mesmo. Por isso que eu digo, alguns empreendedores, depois de um tempo, eles percebem que se eles tivessem um curso de gestão, de empreendedorismo e tudo, eles empreenderiam muito melhor. Um curso que está fazendo muito sucesso, que eu estou fazendo aqui na FGV, eu estou juntando empreendedorismo com saúde. Por quê? Se você olhar, todo médico que abre uma clínica, ele é muito empreendedor também. Ele teve que abrir um negócio. E esses médicos hoje percebem também que eles se beneficiariam muito se entendesse mais de gestão de empreendedorismo. E eles antigamente achavam que isso era coisa mais para a secretária dele fazer, porque tem muita gente que acha que isso é só burocracia, mas não é. Então, hoje a gente está vendo, muitos médicos têm dado feedbacks que o curso de empreendedorismo tem ajudado eles a ir melhor na clínica deles também. Porque não deixa de ser um negócio. Verdade, verdade. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo Tobias, do Mr. Austin, grande restaurante que tem ali na Moca, grande amigo Marcelo, obrigado por ser mais um dos nossos apoiadores. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano, na rua Doutor Batista Lacerda, 757, na Moca. É um bairro que vem crescendo bastante. Obrigado, Marcelo. Mais um Marcelo. Tem o Marcelo, um grande amigo nosso, seu companheiro aí também. Já vou aproveitar. Não, já viu, né? Marcelo, um grande amigo meu, conheci no Senac, fazendo um curso de mestre de cerimônias, que também é um grande amigo seu. Aqui, ó, Cachaça Tio Bento. Obrigado. É um apoiador aqui. Vou fazer com que a garrafa aqui chegue nas suas mãos, viu? Obrigado, Marcelo. Está sempre com a gente. Marcelo de Jorge, um grande amigo nosso aqui. É isso assim. Esse é o nosso 10 perguntas. Os apoiadores sempre nos dando força para que a gente continue sempre trazendo novos conteúdos. Isso é a razão de ser do nosso programa 10 perguntas, que já faz 2 anos e alguns meses, que está sempre aqui a cada 15 dias pelo @10 perguntas às 21 horas, falando com pessoas como Marcelo e outros que já se passaram por aqui. Marcelo, vamos aqui, ó. Se houverem, né, quando eu comentei aqui falando sobre a escola da vida, sobre pode ser empreendedor, já nasce empreendedor, né? Essa sexta pergunta é bem interessante. Se houverem, quais são os traços mais característicos dos empreendedores? Exatamente. Quer dizer, a gente fala, olha, existe um traço de personalidade que define o empreendedor. A gente não gosta de dizer que empreendedorismo é um traço de personalidade,
que o empreendedor é mais introvertido, ou mais extrovertido, ou mais isso ou mais aquilo. Porque você vai ver empreendedores de sucesso com vários tipos diferentes, traços diferentes. Mas a gente tem até um questionáriozinho para a gente ver se algumas características empreendedoras você já, e não necessariamente são inatas, você não necessariamente nasce com elas. Mas algumas dessas características, uma delas eu posso dizer é exatamente a resiliência. Né? É o cara que não desiste facilmente. Esse é um traço muito importante do empreendedor. Um outro traço interessante do empreendedor é que o empreendedor é aquele cara detalhista, ele procura se diferenciar no detalhe. E, às vezes, né, nessa concorrência, você ganha justamente no detalhe. Você faz uma coisinha no seu produto diferente do concorrente, você se preocupa assim, você se esmera para conseguir entregar mais do que o concorrente. Outro traço que eu posso dizer que é comum a muitos empreendedores é a ideia de que ele gosta da independência. O empreendedor é um cara que gosta da independência. Ele é capaz de trocar a segurança de ter o ganho do Sim, sim. olerite no final do mês por um. Não é que ele seja risco a qualquer preço, mas ele dá mais valor à independência do que aquela segurança de já saber quanto que vai ganhar no fim do mês. Ainda que para isso ele tenha que abrir mão de 13º, de férias, porque Sim, empreendedor sim. não tem nada disso. Né? Então, isso é uma característica típica do empreendedor. Carolina Zorlini Arruda, um beijo para você, minha filha, doutora. Ela fez odonto. Beijo, obrigado por estar aqui com a gente. Marcelo, como você comentou, falou agora sobre as pessoas hoje preferem, mesmo que não tenham 13º, estão indo para o lado da pessoa, do PJ, vamos dizer assim, né? O home office. O pessoal da minha geração, dos anos 60, eu bati papo com uns 10 amigos. 60 a 70% já não querem mais voltar para o CLT. Continuam sendo, porque não aguentaram nos anos 70 e 80 a batuta, né? Aquela cobrança, se formaram e hoje fazem a pessoa jurídica. Na verdade, também, o home office cresceu com a pandemia. E acho que cada vez mais crescem as pessoas dessa geração que não querem mais ser da CLT. Já tem algum estudo por aí dizendo essas pessoas por gerações que hoje se embrenham mais para ser uma pessoa jurídica. Quando a pessoa fala de pessoa jurídica, quer dizer, já não é mais CLT, mas tem que abrir uma empresa e aí tem que dar nota. Eu acho assim, por exemplo, essa questão do home office que você está abordando, eu não diria que é só para empreendedor, né? Para todo mundo. Inclusive, tem muitas empresas que que estão contratando gente totalmente home office. A minha enteada mesmo agora foi contratada, né, numa empresa na área de estética, totalmente trabalho home office, à distância. Ela foi a primeira vez presencialmente depois de 2 meses de trabalho lá na empresa. E ela não precisa ir nunca. Então, acho que isso é uma tendência muito forte nas empresas. As próprias empresas fecharam escritórios e perceberam que home office é uma. Então, eu não diria que isso é só para empreendedor. Agora, eu acho que sim, essa geração, eu não diria que ela necessariamente ela é mais empreendedora do que as outras, mas ela tem Sim, menos paciência, né, para carreira. Ela não é tão adepta de carreira, ela é mais imediatista. O que está todo mundo comentando é que ela é mais imediatista. Então, ela pode abrir um negócio novo, ela pode, de repente, pegar uma oportunidade dentro de uma empresa. Eu acho também arriscado dizer que ela é necessariamente mais empreendedora do que as gerações entendi. anteriores. Eu falo sobre essa geração porque tenho mais contatos, né? E eles falam, olha, eu prefiro parar de ser pessoa CLT e abrir uma empresa. Eu não consigo mais voltar para esse mercado, porque essa independência, essa liberdade de poder você trazer para você o seu negócio, uma nova ideia, como é que fala? Pois não. É, o que
O que a gente pode dizer, né, Zé Augusto, é que o tipo de empreendedorismo costuma ser diferente do jovem e da pessoa mais idosa. A pessoa mais idosa tem mais renda, ela geralmente é um pouco mais conservadora, ela vai investir em negócios um pouco mais conservador, até pela idade dela e tudo. Ela vai pegar o 13º, é mais provável que ela abra uma pousada, que ela abra um restaurante, é um negócio que talvez menos risco, que também é uma rentabilidade menor, né? Às vezes, né? Nem sempre tem. Mas isso também é uma visão geral. Tem muitos empreendedores que começaram já bem idosos. O KFC mesmo, o empreendedor começou com 60 anos, né? Então você tem sempre alguns Sim, contra-exemplos sim, daquilo sim. que a gente está Juca falando. Arruda, grande advogado, obrigado por estar aqui com a gente. Ah, interessante aqui, uma seguidora está aqui com a gente, a Débora, muito amiga minha. Ela fala: tenho muitos amigos da área da tecnologia que não abrem mão de ser PJ. Agora, essa Uhum. tecnologia é a TI, É, pelo que eu imagino, porque eu sei que ela trabalha nessa área. A TI veio um tsunami. E parece que algumas pessoas pararam porque não aguentavam mais de tanta pressão. E parece que agora, de novo, a TI vem tendo uma notoriedade novamente e muito forte. Eu vejo muita gente, muito jovem, indo para essa área, inclusive. tá muito difícil. As empresas não estão conseguindo achar gente qualificada para a TI. Realmente está tendo um apagão aí, teve um apagão muito grande de profissionais na área de TI. Então, concordo com o que a Débora está colocando, né, de que hoje você ter uma pessoa na TI prestando serviço é uma grande oportunidade. Mas hoje, se tem um setor que está muito bom para empreender, realmente é na área de TI. Eu tenho um caso, eu até fiquei muito feliz que esse case foi publicado na base da Harvard esse ano, está em inglês, e ele é um caso um empreendedor, o negócio dele chama Resília, ele fica no Rio de Janeiro, ele forma pessoas com cursos que elas não precisam pagar nada, o curso custou 16 mil Uhum. reais na área de TI, forma, e as pessoas só vão pagar o curso depois de formada, empregada, e já ganhando a partir do aumento de renda que aquilo lá trouxe para ele. É um negócio muito interessante, né? A gente chama até de um negócio social, porque ele gera grande impacto, mas ele é muito lucrativo também. Então, é um negócio que está dando muito certo, né? Iniciativas para formar mão de obra em TI são iniciativas muito bem-vindas hoje, porque está tendo um apagão mesmo de Foi TI. Todo o que mundo eu está falei. precisando. Teve aquele boom, depois deu uma parada e eu sempre vejo hoje muita gente aí. Bom, Débora, espero que tenha gostado da resposta Né? do professor Marcelo. E eu sei que você é de TI, mora em Barão Geraldo e trabalha nessa área há muito tempo. É uma excelente profissional. Obrigado por estar aqui com a gente, com 10 perguntas com o Marcelo Marinho Aidar. Marcelo, pode-se dizer que o empreendedor diferenciado é aquela pessoa que teve uma brilhante ideia de negócio antes que os outros a tivessem? É, Não, esse é um mito, né? Esse é é. um mito. Isso eu diria que é um mito. As pessoas acham que até tem um livro que chama O Mito da Ideia, né? As pessoas acham que o pulo do gato está na ideia do negócio. E é claro que está cada vez mais claro que não é na ideia do negócio. Porque se fosse na ideia, todos nós já seríamos milionários, né? Porque todo mundo tem muitas ideias. O pulo do gato está na forma de implementar a ideia. Então, mesmo a gente acha que o primeiro que teve a ideia, o primeiro que implementou, é o que a gente chama do first mover, o primeiro a se movimentar, é o que fez sucesso, também não é. Né? Quem realmente conseguiu dar certo com alguma ideia aparentemente inovadora é aquele que soube desenvolver um modelo de negócio diferenciado e conseguiu implementar aquela ideia com um modelo de negócio bastante diferenciado. Então, não é na ideia que Como, está o sucesso, e sim na forma de posso falar implementar. que Né? essa pergunta eu fiz que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, mas ainda bem que você falou que é um mito, porque eu sou o exemplo dessa área, de pegar uma ideia já existente
eu fazer a análise dali e falar, olha, a ideia é maravilhosa, mas eu prefiro fazer igual, mas que eu vou implementar, não vou copiar. A ideia, a linha é essa. Vamos fazer aqui, ó, 2 mais 2. Mas eu vou implementar esse 2 mais 2 de uma tal forma na linguagem que o varejo nos traz. Eu fui muito tempo do Grupo Pão de Açúcar e eu sempre pontuei algumas coisas na área de marketing sobre como trazer o cliente para a nossa empresa. Então, você conversar muito diuturnamente com o seu cliente. E aí, acabou virando um case, graças a Deus, está lá no bairro do Brás, está lá o trabalho de marketing com personalidades, uma marca cresceu muito, era a terceira no mercado, a quinta no mercado e hoje é a número 1. Então, quer dizer, não é só na ideia, como você falou, é a forma que você conduz uma ideia, até que já existente, que você pode dar uma implementação. Porque o primeiro que abre se acha soberano. Às vezes, tem estudos, pessoas por trás que olham onde que pode implementar e melhorar. Que até acaba sendo bom para esse que fez a primeira ideia. Mas ele também vai ter que investir. Porque se ele não investir, ele vai acabar quebrando. Olha aqui. Gente, para quem está chegando aqui agora na nossa live, são 9 horas e 47 minutos. Eu estou hoje entrevistando aqui dentro do programa 10 Perguntas o professor Marcelo Marinho Aidar. Ele é professor de Estratégia e Empreendedorismo da Faculdade Getúlio Vargas. Bom, como está chegando o final do ano e amanhã é dia de 13º, então é o seguinte, quem quiser investir um pouco do seu dinheiro, pode investir aqui ó, na Bresser Asset. Bresser Asset, tá bom? Vale lá com o nosso grande amigo de infância também, amigo do Marcelo também. O Marcelo fala com o Rodrigo Bresser Pereira e a Patrícia Magaldi. A Bresser é uma gestora independente de fundos com um foco no mercado de ações do mercado brasileiro. De ações do mercado brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Mais informações no www.bresserasset.com.br. É o nosso apoiador desse mês de novembro e dezembro. Obrigado, Simone. Está chegando aqui na nossa live agora. Ela também é uma empreendedora, ela tem um buffet na cidade de São Vicente, na cidade de São Vicente. Obrigado por estar aqui com a gente, tá certo? Vamos lá. Qualquer pessoa que inicie um negócio pode ser considerado um empreendedor, independente do tipo de negócio. Você já deu uma ampassã, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas como tem muita gente entrando na nossa live, já são 9h45, tem pessoas que estão chegando um pouco mais tarde, nós já conversamos um pouco disso, mas gostaria que você pudesse dar mais uma palavra em cima disso. De certa maneira, a gente falou realmente já sobre isso. Você tem um empreendedor de necessidade e o de oportunidade, né? E de alguma forma, o que a gente muitas vezes fala, empreendedor é aquele cara que traz alguma coisa nova e tudo, né? Mas, na verdade, eu considero todos os empreendedores, porque às vezes você pode, a partir de uma ideia bastante banal, bem simples, você pode criar uma grande empresa, um grande negócio, né? Quem vai dizer que o Habib's não é um empreendedor, né? Fez esfirra que já tinha de baixíssimo custo, ou que o China Box também não fez. Então não precisa ser uma startup, uma coisa altamente disruptiva, com muita inovação, para você considerar um empreendedor, né? O empreendedor está muito mais na atitude do que no tipo de negócio. Tá? Muito mais na atitude mesmo. Eu costumo dizer, principalmente depois que eu fiz um curso de varejo, marketing de varejo na SPM, no qual você também deu aula, eu falo que o marqueteiro, que é o que eu gosto de falar que eu sou, é um empreendedor nato, porque todo dia tem que comprar uma ideia e vender uma ideia. Se ele não fizer isso, ele não consegue fazer com que o objetivo da empresa no qual que ele foi contratado cresça. Eu falo que o marqueteiro, esse sim é um empreendedor nato, posso estar errado. Porque sempre compra ideia e vende uma ideia. Por mais que ele não goste daquele produto, mas a partir do momento que ele fez marketing, conhece da estratégia de colocar os 3 P's, né, ele se torna um empreendedor nato. Posso estar errado, hein? Não, mas é verdade, com certeza. Você falou de startup agora, alguns minutos atrás, é até bom, que chegou uma pergunta bem interessante. O que é startup e o que diferencia uma startup dos negócios tradicionais? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente pensa, quando empreendedor, muitas vezes a gente sonha aquele empreendedor de startup. Startup
de alguma maneira, são aquelas empresas que trazem são realmente disruptivas, como a gente diz, no sentido que elas trazem um negócio um modelo de negócio muito novo. Ela não precisa ser uma grande invenção tecnológica, mas o modelo de negócio dela é bastante novo, né? Então, quando surgiu o Uber, 99 Táxi, tudo isso eram startups, né? E depois de um tempo elas se firmam como negócios já estabelecidos. O que diferencia realmente uma startup é que ela ainda está buscando o melhor modelo de negócio, o Sim. modelo de negócio ideal. Ela às vezes ela nem sabe como vai ganhar dinheiro, mas ela está buscando o melhor modelo de negócio. Um exemplo de uma startup brasileira que eu gosto muito de falar é o Reclame Aqui. Eu conheci, né, o fundador, infelizmente ele faleceu na Covid, o Maurício Vargas. O Reclame Aqui, o site bacana. Ele nem sabia direito como que ele ia ganhar dinheiro. Muita gente nem sabe como que Reclame Aqui dá dinheiro. Mas ele conseguiu um modelo de negócio bastante novo, bastante inovador. E hoje é um site que todo mundo conhece, entra lá para ver os produtos que são bons. E ele ganha dinheiro por meio de assessoria, dando informação para as empresas, para as várias empresas que têm inúmeras reclamações lá dentro. Então, olha que caso interessante. Isso é uma startup, é um modelo disruptivo. Tem grande tecnologia, não é grande tecnologia, mas ele é disruptivo na forma Sim. de entregar uma solução. Né? Reclame Aqui, é isso? É bom Reclame Aqui, saber. isso, o Falando em site. startup, um grande abraço para Ele é o muito... meu amigo Felipe Barroso, que me presenteou já faz um ano. Infelizmente, eu não consegui começar a ler, mas agora eu vou ler. Tá aqui, ó. Esse livro é um dos dois best-sellers que eu recomendo muito. A Lean Startup ou Startup Enxuta, do Eric Ries. Né? Esse livro é um clássico e o outro é do Steve Blank também, o Manual do Empreendedor, que eu recomendo bastante. Mas é exatamente, ele fala. Sabe que apareceu uma reportagem, acho que foi ontem ou hoje que eu li, que a pandemia e a crise que a gente está vivendo agora diminuiu no mundo inteiro as unicórnios. Lembra das unicórnios que eu falei que em ambiente de alto risco, de altos juros, cai, especialmente de startup. Por quê? Startup ela tem um retorno muito alto, mas ela tem um risco muito elevado também. São negócios de risco, Sim. investidores de risco, né? E no momento em que os juros aumentam muito, então, por exemplo, as unicórnios, que são aquelas empresas que valem 1 bilhão, que eram 6 no Brasil, hoje já caiu para 2, se eu não me engano. Mas é momentâneo. No mundo caiu de 500 e pouco para 200 e alguma coisa. Então isso oscila bastante, mas eu acho que é temporário. A hora que esses juros caem um pouquinho, eu acho que a gente vai ter um novo crescimento das startups. É como se elas tivessem segurado um pouquinho, os investidores de risco seguraram um pouquinho, né? Sim. Nesse momento. Não vou dizer nos anos 90, mas acho que no começo dos anos 2000, a gente via muito alguns programas de televisão, acho que foi na Bandeirantes, de ter lá 5, 6 investidores, entrava uma pessoa que vendeu o seu negócio. Né? E aí, se passasse, se mostrasse que realmente era um negócio, eles investiam. E o mundo como um todo, eu vejo muitas empresas, existe, algumas vezes a gente vê aqui pelo Instagram, empresas investidoras em startup. Agora, a crise passa, os juros continuam altos no mundo todo, então, obviamente, que eles dão uma retraída. Mas a expectativa que eu vi, inclusive, não sei se foi na Globo News, que 2023, principalmente para o segundo semestre, dinheiro, como ensinou o governo, o dinheiro vai voltar a ser investido muito em empresas novas aqui dentro do Brasil. Espero que seja verdade isso. Uhum. Você Com comentou certeza. muito do Sebrae. O Sebrae, acho que é o maior espelho de que quanto mais se abre empresa, quanto mais se procura-se ter a consultoria do Sebrae, obviamente porque estão abrindo novas empresas, né?
O Sebrae tem um trabalho que eu admiro bastante. Não estou fazendo propaganda aqui, não, mas eu acho que ele de fato, ele veio ajudar os empreendedores mais, eu diria até os mais tradicionais do que as startups, né? Ele tem cursos lá do Empretec, tudo para ajudar os empreendedores mais tradicionais. É claro que hoje eles estão entrando um pouquinho nessa parte de startup, mas tem uma outra organização que eu estimulo muito a ser visitada. Ela é uma ONG e eu comecei a estudar muito ela quando eu comecei a dar aula de empreendedorismo, chama Endeavor. Endeavor.org.br, o site deles. Endeavor, ela foi uma organização que eu acho que ajudou muito a estimular o empreendedorismo de startup aqui no Brasil, porque ela não tem só aqui no Brasil, mas porque ela dizia o seguinte: por que brasileiro, por que Brasil produz tanto jogador bom de futebol? Né? Porque ele tem modelo para seguir, né? Ele tem modelo para seguir e sempre um vai seguindo o modelo do outro. Então, qual que é melhor? Como que você pode criar uma legião de empreendedores num país? Por que o Vale do Silício tem tantos bons empreendedores? Porque um vai seguindo o exemplo do outro. Então, de alguma maneira, eles queriam criar um ecossistema aqui no Brasil, né, de empreendedor, e trazer empresários bem-sucedidos para avaliar e para criticar negócios. E eles fizeram muito bem esse papel, a Endeavor também. Então, hoje você tem aceleradoras de negócios, incubadoras de novos negócios, que procuram estimular esse tipo de empreendedor, Sim. especialmente de startup, né? E também, viu, Zé Augusto, a gente não conseguiu falar hoje, mas uma vertente muito importante que está crescendo na área de empreendedorismo é de negócios de impacto ou negócios sociais, que não são necessariamente terceiro setor, ao contrário, são setores lucrativos que são capazes de gerar renda, dar lucro para o empreendedor e gerar impacto social ao mesmo tempo. E tem muitos fundos de investimento apoiando esse tipo de negócio. Eu, atualmente, dou uma eletiva que está sempre cheia lá na GV, que chama Empreendedorismo Social, que a gente justamente enfatiza negócios, somente negócios que geram impacto, não é ONG, não é terceiro setor, e que, ao mesmo tempo, geram renda, né, geram lucro também. Eu sei que está no terceiro setor, mas eu tenho uma empresa, até vou mostrar aqui o logo dela, que é uma grande amiga minha, Daniela Torres. Olhar Social. Olhar Social. O que ela faz? Ela pega, chega na empresa e fala: ó, você vai pagar quanto? 50 mil aí de imposto? Tem uma lei aqui que pode ajudar o senhor. Se eu pegar um valor, ao invés de pagar tudo em imposto, pega um valor e vamos transformar isso para investimento no terceiro setor. Que queira ou não, vai dar rentabilidade, vai se investir num setor para que venha a ser produtivo. Esse é um dos trabalhos, embora você comentou que não é o terceiro setor, mas eu vejo que isso é o que vem crescendo há anos e mesmo assim ainda não tem um olhar muito favorável de alguns empresários que acham que, nossa, vai mexer na minha empresa, é melhor não. Eu diria que isso também é importante, né? E olha, eu não tô nem desvalorizando as ONGs. As ONGs são muito importantes, os empreendedores, vamos dizer, os empreendedores sociais que atuam nas ONGs são muito importantes. Esse tipo de iniciativa também é muito importante, de você aproveitar uma lei Rouanet e tudo, de incentivo, para a responsabilidade social das grandes empresas. Mas o que eu estou enfatizando ainda é uma outra coisa. São negócios cujo o foco principal do negócio é gerar impacto. Ele não tem um foco. Não é que ele tem um negócio e ele consegue isenção de imposto, não. O foco principal é gerar impacto. Por exemplo, esse Resília, essa escola de TI que eu mostrei lá no Rio. Ou pegar um outro exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma que chama For You Too, uma escola de inglês para comunidades mais simples. É super barato o curso, ele pega estrangeiros que querem ter uma experiência nas favelas de São Paulo. Ele gera renda, ele ganha dinheiro
paga os professores, cobra dos alunos, mas ele é social porque ele atua na base da pirâmide. Né? Geralmente, negócios que atuam na base da pirâmide são considerados negócios de impacto ou de negócio social. Como é que chama a empresa? For You Too. Escreve 4 U 2. Tá. For You Too. For You Too é muito Marcelo, antes de eu formular a 10ª pergunta, eu gostaria que você pudesse passar aqui para os seguidores do programa 10 Perguntas, que estão aqui com a gente desde as 9 horas da noite. Até acho que ficaria muito contente se todos que já estão aqui com a gente pudessem compartilhar, porque falar de um assunto tão importante como empreendedorismo é muito legal. Somente aquelas pessoas que seguem você e que ainda não seguem o 10 Perguntas. Marcelo, gostaria que você pudesse dar o seu contato ou falar quais são os cursos que você dá e em quais lugares. Se quer GV é um, por favor. Não, meu contato aqui, eu posso deixar aqui, é marcelo.aidar, aidar@fgv.br, né? Não tem com nem org. Né? Quiser também, posso deixar meu WhatsApp, é 11 99170 3000. Na verdade, os cursos atualmente são mesmo na FGV que eu faço. Vários programas de curta duração, média e longa duração. Né? Além disso, às vezes tem alguma palestra, alguma coisa assim, mas geralmente são esses cursos, né, que a gente faz. Hoje tem formatos live, formatos presencial, né? Pegou muito o formato live. Aliás, eu estou vendo, acho que até uma aluna aqui, a minha Marita, ela foi minha aluna aqui no curso de saúde, não sei se ela está aí, estou vendo ela aqui também. Então, prazer se for ela aqui, acho que é ela mesmo. É que eu não consigo ver todos, mas é que eu vi aqui agora. Mas vai ser um prazer muito grande. Que quiserem entrar em contato, estou à disposição para tirar dúvidas. Quando você fala um negócio de impacto, quando se fala em FGV, já assusta, né? Já assusta. Mas tem vários tipos de curso aí, viu, Zé Augusto? Tem vários tipos. Uma pergunta, porque o Instagram ele fala, eu te dou 1 hora e pouco, então não abuse. Vamos aqui. Para ser bem sucedido, o empreendedor deve realizar plano de negócio capaz de identificar o crescimento do mercado, margem de lucro, retorno de investimento, entre outros parâmetros. Nós já comentamos um pouco disso, mas é sempre bom estar falando, né? Não, na verdade, essa é uma questão bem interessante, acho que boa para terminar, para encerrar a conversa, porque o próprio ensino do empreendedorismo, Zé Augusto, mudou muito. Quando eu ensinava empreendedorismo lá no começo dos anos 2000, o que era o ensino de empreendedorismo? Eu falava assim, empreendedor, você tem que saber fazer um plano de negócios, um business plan. Então você fala, olha, como é que você vai estimar o tamanho do mercado, como é que você vai dimensionar o seu negócio, como é que você vai montar a sua equipe. Esse modelo de pensar em empreendedorismo, ele caiu por terra, porque, de alguma maneira, se você for ver, são tantas incertezas que você tem que conviver quando você abre um negócio que você não consegue ter essa previsibilidade tão clara. Então, eu diria que a partir dos anos 2008, 2009, a gente mudou muito a forma de pensar em empreendedorismo e de ensinar empreendedorismo. Hoje a gente fala muito mais, até uma ferramenta que a gente usa muito é o Canvas, né? E a gente fala que é o Business Model Canvas. O que é um Business Model Canvas? Em vez de ficar querendo ensinar o empreendedor a montar um plano de negócio, você fala, olha, a primeira coisa, você tem que estruturar, entender o modelo de negócio. Às vezes, o plano de negócio, não é que o plano de negócio ele deixou de ser importante, mas o plano de negócio só vai montar quando você já estabilizou seu modelo de negócio, quando ele já está em funcionamento. Não é mais a primeira coisa que a gente ensina a fazer, não. Então, isso até porque tem muitos empreendedores que nunca fizeram um plano e cresceram muito no negócio. E hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil, né? É mais fácil, mas de qualquer maneira o plano de negócio é muito chute. O problema do plano de negócio não é que a ferramenta não é boa, é que você chuta muito, você não tem muito parâmetro. Você está entrando no mercado novo, especialmente quando você está com um mercado totalmente novo. Você vai fazer um cafezinho ou uma franquia,
tá bom, dá para fazer um plano de negócio. Pô, você está criando um negócio bem formatadinho. Mas se você tá montando um negócio mais disruptivo, bem diferente e tudo, ele já não cabe tão bem um plano de negócio, pelo menos no É primeiro mesmo, né? momento. É, não no primeiro momento, não no primeiro momento. Porque, veja, vamos dizer que eu vou criar um site novo. Como é que eu vou. Eu não sei nem direito como é que eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Se vai ser com anúncio, se vai ser com número de acessos, eu não sei direito ainda. Então é muito prematuro você querer fazer um plano de negócio para negócios muito disruptivos. Startups não fazem plano de negócio. Esse livro mesmo que você me mostrou aí, o Eric Ries, ele vai falar isso o tempo todo. Startup enxuta. Ele vai falar, ele é contra o plano de negócio. Ele vai reforçar exatamente o que eu estou falando. Ele e o colega dele. Ele vai falar que você precisa antes modelar, criar um modelo de negócio e só depois que você vai estruturar lá na frente, você vai estruturar um plano de Então, eu negócio. acho que eu estou dentro desse. Quer dizer, eu escrevi o programa de madrugada em cima das informações que eu tinha, que eu fazer live. Na verdade, eu trabalhava na área da música, no trabalho, mas na época eu estava mais com um determinado produto musical. Eu via que quando fazíamos live, olha, o Instagram é 1 hora. Beleza. Aí eu estava fazendo um curso no Senac, e aí, olha, Augusto, você começar a fazer live, porque está acabando o seu curso de radialista e você precisa falar, né? Você se colocar sua cara para bater, porque infelizmente com essa pandemia que está aí, ninguém vai contratar, porque são rádio, lugar fechado e tudo mais, né? Aí eu falei, poxa, legal. Aí eu falei, poxa, vou fazer um programa de 1 hora no Instagram, é legal. 10 perguntas. Por que 10? Porque se cada uma pergunta responder em 5 minutos, dá 50 minutos, a entrada e a saída, fechou. Hoje dá um pouco mais de 1 hora. Quer dizer, hoje já não é mais 10 perguntas, porque daí, às vezes eu faço, em uma pergunta eu faço 3, né? Mas, e aí foi o que você falou, né? É diário, não sabe se está dando certo. Eu já estou há 2 anos vivo aí, o dinheiro está curto, mas está indo. Agora, eu estou aprimorando para que a gente possa continuar tendo mais seguidores, embora às vezes não é a quantidade, sim a qualidade, porque o conteúdo é para isso. Então, eu não quero entrar num aspecto muito conceitual, mas exatamente esse exemplo que você está dando. Você, em vez de partir de uma meta lá, de um modelo de negócio totalmente estruturado, e ir atrás dos recursos, você pega os recursos que você tem, o que eu sou, quem eu sou e quem eu conheço, é que direciona você para algumas metas possíveis. Então, você tem vários lugares onde você pode chegar. E ele não é bem claro no começo do negócio. Os 10 perguntas são um bom exemplo mesmo. Ele é mais disruptivo como modelo de negócio. Então, a partir dos recursos é que eu chego nas minhas metas, e não o contrário. E não eu tenho uma meta clara e vou atrás dos recursos. Quem falou sobre isso é uma indiana chamada Saravasti, que ela fala muito bem sobre isso e que só reforça isso que você está falando do Eric Ries e outros autores na área de empreendedorismo. Bom, Marcelo, mais uma vez eu quero agradecer aqui a sua presença no 10 perguntas. Espero que você tenha gostado. Primeira vez que você falou de gestão da saúde, agora empreendedorismo. E eu sempre peço para o entrevistado que mande uma mensagem para essas pessoas que até que estão aqui com a gente seguindo, que seguem e que estão agora vendo a sua entrevista, uma mensagem da sua área que é empreendedorismo. Eu diria, mandaria a seguinte mensagem. Imagino que todos que estão aqui, de alguma maneira, estão interessados também em empreender e que não desistam, né? Pode parecer um pouco pega, mas não desistam mesmo dos seus sonhos. Entendam, acima de tudo, que resiliência é o principal traço do empreendedor. Também é outra coisa que pode parecer piegas, mas é muito importante isso. Nenhum empreendedor, né, ele dá certo na primeira vez. Lá eu fui com os meus alunos para a Bebson, que é das principais escolas de empreendedorismo no mundo. Eles brincavam com a gente e falavam que aqui, para você poder ensinar empreendedorismo, você tem que ter quebrado 3 vezes, senão você não entendeu ainda o que é empreendedor.
Eu acho muito bacana. De certa maneira, você é isso mesmo. Quer dizer, você aprende a empreender empreendendo, né? Não tem muito outro jeito. Claro que na escola, a escola ajuda e tudo, mas empreendendo, quebrando a cara e tudo. Então, a minha mensagem final é essa: empreenda sem medo, quer dizer, com risco calculado, mas entenda que o erro é parte do aprendizado. Aprenda com o erro. Ou Esse melhor, é o recado para mais brincar, para importante. relaxar um pouquinho, quebre sem medo. Tô brincando. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui Ah, com a gente no programa 10 Perguntas, esse ano todo, essa última live. E para que todos saibam, essa pessoa que está aí na minha frente, ele é um grande amigo meu de infância, Marcelo Aguiar, que eu tenho o carinho de chamar de Lelo. Aprendeu muito comigo no futebol. É uma gente boa, aprendi. sabe fazer um bom brigadeiro, pelo menos sabia, entendeu? E me prometeu agora, na semana entre o Natal e o Réveillon, que vai me pagar uma cervejinha lá, onde ele mora perto ali na Vila Mariana, perto da SPM, que é muito bom ali. Tá certo? Quero agradecer você, Marcela, mais uma vez, e a todos que estão aqui. Vamos voltar aqui em 2023 mais fortes, e continue seguindo, continue acompanhando, continue encaminhando essas lives do 10 Perguntas, porque essa é a razão do 10 Perguntas é trazer sempre conteúdos que possam sempre estar ajudando alguém, mesmo com as pessoas que já são aí fortes na sua área, como a Débora Aguiar, uma grande amiga minha de São de Barão Geraldo, ela já é dona da TI, mas já está sempre aprendendo, porque eu sei que a luta dela é muito grande. Tá certo, gente? Muito obrigado por tudo. Marcelo, mais uma vez, grande abraço e vamos nos ver daqui a pouco, certo? Até a próxima. Obrigado, Zé Augusto. Gente, Muito obrigado. daqui a pouco eu vou Parabéns. te mandar o link da nossa entrevista do Instagram. E amanhã, a partir do meio-dia, também já vai estar no canal do YouTube do programa 10 Perguntas, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, um grande abraço, meu grande amigo Léo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Encerrar o vídeo.